No céu nos reconheceremos. Pelo Padre Frei Blot, da Companhia de Jesus. Versão da 19ª edição francesa, pelo Padre Francisco Soares da Cunha. Sexta carta. O homem conhece os anjos, ou a união dos anjos e dos homens no céu. Primeira parte. Deus renovará o céu e a terra para que gozemos dos seres materiais. Comparação de São Tomás. Comparação de São João Crisóstomo. Quanto mais nos fará ele gozar dos puros espíritos. No céu, estaremos colocados entre os anjos. As crianças formarão como que um 10º coro. Visão de Santa Francisca Romana. Senhora, Deus não se contenta de nos conceder somente a bem-aventurança essencial, a visão e o gozo do bem incriado, que é Ele mesmo. Está tão longe de nos recusar a parte da bem-aventurança acidental, que é o conhecimento e o amor dos nossos parentes e amigos, que multiplicará as alegrias e prazeres para os olhos, língua, gosto, olfato, tato e ouvidos, numa palavra, para todos os sentidos do nosso corpo. Renovará mesmo o céu e a terra. Profeta Isaías 65,17. Apocalipse 21,1. Para que gozemos tanto pelos nossos sentidos como pelo nosso espírito, dos seres privados de razão. Seus corpos, disse São Tomás, nada mereceram por si mesmos, mereceu o homem por eles, mereceu que a glória lhes fosse dada, para aumentar a sua própria glória. Assim, quando alguém adquire uma nova dignidade, é justo que os seus vestidos recebam mais belos ornamentos em testemunho da sua nova glória. São João Crisóstomo emprega duas outras comparações. Quando um príncipe real, diz ele, toma posse do trono paterno, a ama que o criou não receberá novos benefícios, novas graças. Ora, as criaturas materiais são nossas amas. Quando um filho deve aparecer em público revestido de alguma dignidade, não tem o pai cuidado para honrá-lo, de dar a seus criados um vestuário mais esplêndido. Assim também quando nosso Pai Celeste nos apresentar no mundo superior, com a branca toga da virilidade, com as insígnias devidas ao nosso grau, aumentará a nossa glória, revestindo de um brilho incorruptível os seres materiais que são nossos servos. Quanto mais devem gozar os santos, assim antes como depois da ressurreição bem-aventurada, dos puros espíritos que dominam as outras criaturas, e com os quais temos, por parte da nossa alma, um verdadeiro parentesco. Nós já os amamos e honramos. Mas, além disso, então vê-los-emos e cada um de nós conhecerá o seu amável guarda. Seremos colocados no céu entre os coros angélicos, num lugar determinado pelo grau dos nossos merecimentos ou pela natureza das nossas virtudes. O quarto abade de Claraval, pregando de São Bernardo, no ano de 1163, recordava aos religiosos como coisa conhecida de todos, e mostrava-lhes como seu glorioso predecessor merecia ser provido a todas as ordens ou graus angelicais, pelas qualidades que desenvolvera e pelos ministérios que cumprira. São Tomás crê que algumas almas bem-aventuradas já têm os seus tronos nas graduações mais elevadas dos espíritos celestes, donde veem a Deus mais claramente do que os anjos inferiores. Nenhum coro angélico será excetuado,
Mas todos verão, cedo ou tarde, os tronos vagos pela queda dos espíritos rebeldes ocupados pelos homens. São Boaventura partilha esta opinião, e pensa que os bem-aventurados que não chegam em merecimento ao nível dos anjos menos elevados em glória, formam uma 10ª ordem ou um 10º coro. Neste estão, sem dúvida, colocados os meninos que, arrebatados pela morte, não puderam ajuntar algum merecimento pessoal à graça do seu batismo, anjos benditos a quem suas mães invocam para se consolarem da pena de os não verem mais neste mundo, e que são os protetores de suas famílias. Portanto, de que mal se tornam culpadas tantas mulheres cristãs que recuam diante das dores do parto ou dos trabalhos da educação? E de que alegrias se não privam elas para sempre, recusando povoar o céu de pequenos anjos, que viriam saudá-las à sua entrada na glória e formariam eternamente a sua corte? Enquanto vós, mais feliz, vereis os vossos numerosos filhos, os vossos parentes e todos aqueles que amastes na terra, engrossar as fileiras dos anjos e ornar talvez cada um dos seus coros. Possa essa esperança consolar-vos, como consolou uma outra mãe aflita por causa da morte dos seus. Numa visão, Santa Francisca Romana viu subir algumas almas bem-aventuradas que iam tomar lugar no grau que Deus lhes assinalara na glória eterna. Todos os coros angélicos que estas almas atravessavam para chegar a uma ordem mais elevada, prodigalizavam-lhes os testemunhos do mais sincero amor e da mais viva alegria. Sempre assim é. Mas o coro onde a alma novamente chegada ocupa um trono, excede todos os outros em brilhantes felicitações e em transportes de alegria. Entoa um cântico de louvores e ações de graças em honra do Deus de bondade, e prolonga esta doce festa por muito tempo depois dela ter cessado nos outros coros. Depois desta visão, todas as vezes que a santa queria exprimir esta alegria dos anjos à chegada das almas bem-aventuradas, com esta admirável união da criatura humana com a criatura angélica, o seu rosto inflamava-se, e toda ela parecia derreter-se como a cera em presença do fogo. Com que alegria não terá sido acolhida, e até que ponto não terá subido a alma da vossa filha que possui o nome da Rainha dos Anjos, e que foi ela mesma, na terra, um anjo de pureza e dedicação. Todos os dias ela pedia a vossa bênção, e à vista do seu retrato ainda a vossa mão se levanta para abençoar. Agora é ela que, todos os dias, faz descer do alto do céu, as bênçãos que pede para vós ao Senhor, todas aquelas que os santos desejam, bênçãos de sofrimento e de cruz, mas de paciência e de amor ao mesmo tempo. Gozai, pois, da sua felicidade que deve ser a vossa, porque Maria está mais bem colocada no céu do que na terra, melhor entre os anjos do que entre os homens. Segunda parte. Não estaremos mais absortos do que os anjos, na contemplação do Criador. Como eles, contemplaremos as criaturas, e poderemos entreter-nos com elas. Veremos os condenados. Reconhecer-nos-emos tão facilmente como se reconhecem os puros espíritos. Nada teremos de oculto, segundo São Bernardo, São Gregório e Santo Agostinho. Todavia os nossos pensamentos, assim como os dos anjos, não serão conhecidos contra nossa vontade. Esta mistura dos homens e dos anjos nas mesmas hierarquias e nos mesmos coros, permite-nos responder algumas dificuldades, cuja solução parece estar na semelhança que teremos com os puros espíritos. Não existe motivo algum pelo qual devêssemos estar mais absortos na contemplação de Deus do que os próprios anjos.
desde o momento em que eles foram confirmados na graça, gozaram de uma perfeita bem-aventurança e ficaram arrebatados de admiração em presença da glória e da majestade do Criador. Não se distraem dele, quando lhes mostram as criaturas do que são obra sua, e que ele lhes permitiu contemplar e admirar, e quis mesmo que as conduzissem e governassem. Não estão distraídos, quando nos acompanham durante a nossa peregrinação neste mundo, para nos guardar e sustentar do bom caminho. Não estão, finalmente, quando se interessam pela conversão de um pobre pecador a ponto de se regozijarem mais da sua volta para Deus do que da perseverança de 99 justos. São Lucas 15,7, 10. Da mesma sorte, diz Ansaldo, por mais ocupados que estejamos no céu, da glória e da imensidade do soberano bem, poderemos ainda ocupar-nos de todos os nossos amigos, não só dos que tiverem ficado na terra, mas também dos que participarem da nossa felicidade. Esta mesma caridade que, na terra, eleva o homem mortal da criatura ao Criador, o fará inclinar-se das sublimidades da pátria para o mundo inferior, quando se tiver tornado imortal e glorioso, assim como impele os anjos fiéis a descerem do céu à terra, do Criador à criatura. O argumento que resulta desta semelhança foi desenvolvido por São Bernardo. Os espíritos superiores, que desde todo o princípio estão no paraíso, desprezarão a terra porque habitam o céu. Não. Visitam-na, pelo contrário, e a frequentam. Por isso mesmo que viam sempre a face do Pai Celeste, não se desempenharão mais do ministério da compaixão? Todos eles são enviados, diz o apóstolo, para exercerem o seu ministério em favor daqueles que recebem a herança da salvação. Hebreus 1,14. Como assim? Pois se os anjos vão e vêm para socorrer os homens, os bem-aventurados, que são da nossa raça, não nos conheceriam nem poderiam mais condoer-se de nós em certas circunstâncias em que eles mesmos tiveram que sofrer. Os espíritos, que nunca experimentaram dor alguma, sentem contudo as nossas dores, e os santos que passaram por grandes tribulações, não reconheceriam já o estado em que estiveram. O anjo da escola, São Tomás, demonstra que nem a contemplação da essência divina impedirá aos bem-aventurados de sentirem as coisas sensíveis, de contemplarem as criaturas, e mesmo de operarem, nem este sentimento, esta contemplação e esta ação, os distrairá da beatífica vista de Deus. Não se daria isto em Nosso Senhor durante a sua peregrinação na terra. Sem nada a perderem deste divino gozo, os bem-aventurados poderão conversar com os seus parentes, com os seus amigos e com os mesmos anjos, como estes conversam entre si. Quando aplicamos fortemente, neste mundo, uma das nossas faculdades a um objeto difícil, todas as outras ficam sem força e ação. Mas, no céu, cada uma das nossas potências terá toda a plenitude da perfeição de que é capaz. A inteligência dos santos será iluminada pela luz da glória, e a sua vontade será fortificada pela pátria sobrenatural da caridade, a tal ponto que nenhum esforço terão a fazer para nunca perderem de vista a divindade, mas contemplando-a e amando-a inteiramente, lhes será fácil também contemplar os globos celestes, conversar com os escolhidos e amar todos os bem-aventurados, como nos é fácil e natural neste mundo ver a luz, conversar ao mesmo tempo com os nossos parentes ou amigos, e amá-los ternamente. Mas os santos verão os condenados e os condenados verão os santos. Reconhecer-se-ão ao menos no juízo final. A
A Escritura não nos permite duvidá-lo, pois que nos mostra os maus exclamando, em presença dos bons, são estes que outrora foram objeto das nossas zombarias. Quão insensatos éramos! Segundo Honório, os justos verão os pecadores nos tormentos, para se regozijarem mais de se terem livrado deles. Também os condenados, antes do juízo universal, verão os justos na glória para mais se afligirem de a terem desprezado. Mas os bons verão sempre os maus nos suplícios depois do juízo, entretanto que os maus nunca mais tornarão a ver os bons. Não se deve, porém, concluir daqui, que a bem-aventurança seja tanto uma visão do inferno, como do céu. Só Deus pode ver tudo ao mesmo tempo. Os santos, bem como os anjos, não contemplam incessantemente as simples criaturas, nem todas ao mesmo tempo. Eles não veem, pois, sem interrupção, as horríveis torturas dos condenados. O Senhor mesmo desvia delas, quando lhe apraz, os seus pensamentos e os seus olhos. Os anjos não têm feição alguma corpórea, e todavia reconhecem-se entre si, tanto como as três divinas pessoas. Não podemos negar o fato, ainda que ignoremos o modo. Por que não admitiremos igualmente este reconhecimento entre as almas dos bem-aventurados, antes da ressurreição da carne? Porventura a alma de Jesus Cristo morto e sepultado, quando desceu ao limbo, não foi reconhecida dos patriarcas, dos profetas e de todos os justos do Antigo Testamento de quem ela se dignava ser consoladora? E como os teria consolado, se não fosse vista, ouvida e reconhecida por eles? Pode mesmo dizer-se com Monsenhor Malot, cujas palavras citamos na carta que serve de introdução a este livro. As almas despojadas de seus corpos revestem formas intelectuais que as inteligências separadas da carne podem perceber, distinguir e conhecer. Finalmente, até que ponto se conhecem os santos entre si? O abade de Claraval diz em geral, os bem-aventurados então ligados entre si por um amor tanto maior quanto menor é a distância em que se acham do próprio amor que é Deus. Nenhuma suspeita pode introduzir a divisão nas suas fileiras, porque entre eles nada há de oculto. O raio da verdade que tudo penetra não o permite. Antes de São Bernardo, tinha dito um grande papa, que o coração dos bem-aventurados será brilhante como o ouro, e transparente como o cristal, de sorte que se conheceram entre si melhor no céu do que durante a sua vida na terra. Antes de São Gregório, dizia também o ilustre bispo de Hipona, nesta sociedade dos santos, verão todos reciprocamente os pensamentos que só Deus vê agora. Assim como quereis que neste mundo se veja o vosso rosto, também querereis que no outro se veja a vossa consciência. Todos os espíritos bem-aventurados formarão somente uma cidade, um coração e uma alma, e, nesta perfeição da nossa unidade, os pensamentos de cada um de nós não serão ocultos aos outros. Contudo, a condição dos homens não deve diferir, sob este ponto de vista, da condição dos anjos. Ora, um sábio teólogo prova que estes puros espíritos têm uma linguagem que, sem ser sensível ou corporal, é todavia muito inteligível, mas que os seus pensamentos não chegam ao conhecimento uns dos outros, senão tanto quanto eles querem.
É necessário que um ato da sua vontade dirija este pensamento ou esta palavra espiritual àquele a quem lhe agrada que seja conhecida. Podem assim falar a uns sem falar a outros e sem ser entendidos ou compreendidos por todos. Pois a linguagem angélica não parece ser outra coisa mais do que o destino ou a direção de um pensamento, por um ato de vontade algum destes puros espíritos que só então conhece. Terceira parte. Cada um de nós reconhecerá o seu anjo da guarda, e será também reconhecido por ele. Alegria que disto resultará. Os santos comparados por Dante com as flores e os anjos, com as faíscas. Todos os santos comparados a uma rosa somente, e os anjos, às abelhas. O céu comparado por Jesus Cristo a um banquete. Troca recíproca entre os anjos e os santos. As doçuras da santa união formada na pátria celeste entre os anjos e os homens, foram-nos desenhados pelos grandes gênios católicos. São Tomás de Aquino faz-nos perceber que os anjos põem uma parte da sua felicidade em reinar cada um com o bem-aventurado que lhe foi confiado, em assentar-se no mesmo trono, em cingir-se, por assim dizer, com a mesma coroa e em fazer juntamente com ele um só coração e uma só alma, pois que todo homem deve ter no seu um anjo para reinar com ele, ou, no inferno, um demônio para o atormentar. Abibit in regno angelum conregnantem, in inferno daemon impunientem. São Boaventura diz-nos que a alegria do anjo aumentará pela bem-aventurança do homem que guardou na terra, não só quanto à extensão, vista que cresce o número daqueles com cuja glória se regozija, mas também quanto à mesma intensidade. É verdade que esta não se deve entender da recompensa essencial, mas somente da acidental. Ela explica-se pelo próprio bem dos anjos, pelo bem das criaturas santificadas que eles amam eternamente, e sobretudo pelo bem daquela que lhes está mais intimamente unida, porque foram os ministros da sua salvação e fizeram por ela milhares de ações boas. Por isso se regozijam e se felicitam. Então efetuam-se, entre o anjo da guarda e o bem-aventurado que lhe conduziu, mistérios de amor que não podemos ver nem compreender enquanto as sombras deste mundo não forem dissipadas pelos esplendores dos céus. O Espírito faz passar, perante o homem, o comovente quadro de todos os seus esforços para contê-lo no bem, e conduzi-lo à perfeição, desenrola na sua presença todo o plano da providência a respeito da obra da sua salvação. O santo responde ao Espírito Celeste, testemunhando-lhe 1000 vezes o seu reconhecimento, recordando a confiança com que se lhe recomendava, assegurando-o de que este feliz passado está sempre na sua memória, e que estas doces lembranças são um perfume que ainda respira com delícias, no meio mesmo das alegrias do paraíso. Muitas vezes, nestes amáveis entretenimentos, o anjo e o homem inclinam-se um para o outro, sob o impulso deste sopro divino que se denomina caridade da pátria, e do coração de um para um outro a efusão daquela penetrante alegria, que é semelhante ao orvalho do céu. Assim, nos jardins terrenos, vêem-se, sob a ação de uma doce brisa, duas flores vizinhas inclinarem-se uma para a outra como para se darem o beijo da paz e confundirem os seus tesouros. O grande poeta que tão admiravelmente descreveu o paraíso, tem, pois, ainda mais uma vez razão. Por uma parte, mostra que os homens se conhecem reciprocamente no céu, quando mesmo se não tenham conhecido na terra. São Tomás reconhece o seu mestre Alberto Magno, mas conhece também Dionísio Areopagita, Beda e Isidoro. São Bento reconhece os seus discípulos, e o príncipe dos apóstolos reconhece São Tiago, mas o grande abade de Claraval conhece também o pai da humanidade, Adão, e o pai da igreja, Simão Pedro, com São João,
Santo Agostinho e com muitos outros que não pode conhecer na terra. Por outra parte, os anjos e os homens também se conhecem entre si. São Bernardo conhece o arcanjo Gabriel, e todos os puros espíritos conhecem a incomparável Virgem Maria, Mãe de Deus. Umas vezes, este poderoso gênio figura-se o céu como um jardim onde passa um rio de resplandecente luz, entre duas margens matizadas de uma admirável primavera. Deste rio de luz saem vivas faíscas, que de todas as partes vão pousar nas flores, semelhantes a rubis engastados em ouro. Depois, como inebriados de perfumes, remergulham-se no brilhante pego, e quando uma que entra, sai outra. Estas faíscas são os anjos, e os santos são as flores. Outras vezes, diríeis que é inspirado pela bênção dessa rosa que nos recorda a todas as Jerusalém, e nos convida a figurar pela alegria da igreja militante o prazer da igreja triunfante. Representa-se o paraíso como uma rosa branca, exalando um perfume de louvor ao sol que produz uma eterna primavera. Com efeito, porque os bem-aventurados chegados da terra estão colocados em círculos sobre mais de 1000 degraus e como este círculo se alonga à medida que os degraus se elevam, esta coordenação faz lembrar a forma da rosa, cujas pétalas aumentam de elevação à medida que se afastam do centro, onde se desabrocham os já desfilamentos. Eis porque, diz ele, se me mostrava, na forma de uma rosa branca, a milícia santa que Jesus Cristo disposou ao derramar o seu sangue. Mas os anjos que, voando de uma para outra parte, não cessam de ver e de cantar a glória do seu Criador, tinham um semblante radioso de chamas, as asas de ouro, e o resto do corpo mais branco do que a neve. Sobre qualquer degrau que pousassem, aí entornavam as doçuras da paz e as chamas do amor. Ora desciam para a grande flor, ornada de tantas folhas, ora subiam para a constante habitação do seu amor, isto é, para o coração de Deus, bem como um enxame de abelhas que umas vezes se engolfa nas flores, e outras se volve à sua morada onde o seu trabalho se dulcifica. Senhora, podeis, sem temor, recorrer a estas poéticas imagens, para vos representardes a santa sociedade dos anjos e dos homens. Quando se trata do céu e da felicidade que nele se goza, todas as imagens terrenas de que nos sirvamos como termos de comparação nada exageram. Antes, ficam muito abaixo da realidade. Demais, não foi o mesmo Divino Mestre que se serviu de uma imagem terrena, quando comparou o céu a um banquete. São Lucas 22,29. Assim como 7 filhos de Jó se convidavam alternativamente, cada um em seu dia, para um esplêndido festim. Jó 1,4. Também, no paraíso, os filhos de Deus se convidam uns aos outros para participarem de suas felicidades. Grande devia ser o amor recíproco dos filhos de Jó, para que pusessem em comum todas as suas riquezas, mas quanto não excede o mútuo amor dos anjos e dos santos ao amor fraternal cá na terra. Qual, pois, não será a magnificência do banquete a que é convidado a cada um dos coros dos anjos por cada coro dos santos que, deste vale de lágrimas, subiram as eternas colinas da pátria? Belo céu, delicioso banquete, onde os querubins e os serafins fazem circular, como precioso licor e vivificante maná, a manifestação dos segredos divinos, os esplendores das suas contemplações e o ardor e afeto do seu amor, onde os tronos, as dominações, os principados, as potestades, as virtudes, os arcanjos, os anjos e os homens,
Patriarcas, confessores e virgens se derramam alternativamente no coração uns dos outros, como numa taça encantada que sempre transborda e sempre conserva o seu conteúdo, o vinho de Deus, o vinho da sabedoria e da pureza, o vinho do reconhecimento e da alegria. Assim nas sublimidades dos céus, sob as vistas do pai de família, todos os seus filhos, não só os puros espíritos, mas também os que estiverem envolvidos num véu de carne, se conhecem, estimam, amam e entretêm numa perpétua comunicação, numa recíproca permutação de glória, de felicidade, de luz e de amor. Todos estes astros que brilham no firmamento da eternidade, sem nunca temerem o eclipse, cruzam os seus raios e os seus fogos, inundam-se reciprocamente do seu brilho, e parecem nadar num oceano de esplendores. Todos estes instrumentos animados que não cessam de retinir sob o impulso do divino amor, formam um harmonioso mar, em que as ondas se confundem reciprocamente, as vagas mais fortes se unem às mais fracas para enriquecê-las e fortificá-las, a fim de que os seus movimentos, semelhantes aos das vagas regulares e irresistíveis, invadam, abalem e arrebatem tudo para Deus.